Bem-vindos a mais um programa de entrevistas nesta série de reportagens que eu estou fazendo aqui, convidando e conversando com todos os candidatos a prefeito da nossa região, São Francisco, Araquari, Barra do Sul e essa semana dedicada aos candidatos a prefeito aqui em Joinville. O meu convidado de hoje é o candidato Carlito Mers, do PT, número 13. Bem-vindo, candidato, ao nosso programa. Grande Sérgio, prazer em revê-lo. Igualmente. Muitas batalhas juntos aqui, muitas loucuras da política juntos, né? Então, vamos conversar sobre... Juntos e adversário, muitas vezes. É porque o mundo, em algum momento, né, nos distanciou pela questão política, Sim. Por conta de que eu continuei jornalista e você continuou na política. Mas vamos começar exatamente pela tua biografia, Carlito. Tu nasceu aonde? 1955, 16 de setembro. Completei agora, dia 16, 69 anos. Nem eu acreditava que chegaria tão longe. Em Porto União, uma cidade interessante, porque é uma cidade do maior entroncamento ferroviário do sul do Brasil, né? Parte do trem vai para o Rio Grande, outro vem aqui para São Francisco, me criei com isso. E também uma das primeiras cidades que teve acesso a asfalto sempre para Curitiba. Uhum. Então eu era um morador de uma cidade de Santa Catarina, para cá do Rio ou do Trilho, mas tudo era para Curitiba. Meus amigos iam estudar lá quando se formavam, porque não tinha nem asfalto, nem até Canoinhas, e nem de Canoinhas a Mafra. Pouco asfalto na Serra Dona Francisca. Uhum. Eu vi muitas vezes, ajudei os ônibus da Reunidas a colocar aquelas correntes para ajudar o ônibus a subir. Então vim para cá em 75. Teus pais faziam o que lá? Meu pai é um pedreiro, construtor, né? Minha mãe dona de casa. Muitos ligados na política, né? E era uma coisa doida, Sérgio. Tinha que estar na vida, porque meu pai era da UDN, Carlos Lacerda, minha mãe era brisolista. Portanto, um era o esquerda, o direita, e um tio que era vereador era do PSD, que era o que tinha na época, né? Um negócio meio de centro ali. E eu achava muito interessante porque minha mãe e o meu pai se respeitavam, mas cada um com a sua posição. Minha mãe era Getúlio e era contra o golpe, e meu pai a favor do golpe, né? Eu não sabia bem o que tinha acontecido, né? Dia 31 de março, mas eu sei que eu fui para a escola e tive que voltar, né? Depois, era uma cidade em que havia uma ebulição política muito grande pela proximidade de Curitiba, movimento estudantil muito forte naquela região. Próximo tem cidades como Palmas, Ponta Grossa, um pouco mais ao norte, né? E a gente não era catarinense. Era uma coisa doida, assim. Porque a cultura toda era paranaense. E o acesso para lá, por asfalto. Tinha um aeroporto lá com as três principais empresas de aviação lá nos anos 60, tinham voos regulares lá. Eu lembro bem a Real. É mesmo? A Real, aviões menores, claro, mas era Real, Varig e Cruzeiro. Lá em Porto União? E o Nando Vitória, que era tudo Nando Vitória, pro lado de lá do Rio, né? Que é o Rio Iguaçu, que é muito grande. Aí, quando eu termino o segundo grau, que era o antigo científico, meu Deus, eu nunca esqueço de um detalhe. Dos 32 amigos que se formaram, 31 saíram da cidade. Foram ou para São Paulo, para Curitiba. E aí começa a abrir já o mercado, que Joinville era uma cidade boa, grande, Blumenau. Então, já ali, alguns amigos foram fazer a FURB. Eu vim para cá, num primeiro momento, fazer engenharia. Era engenharia eletrônica, o curso que a gente fazia na época. E aí, a partir daí... elétrica. Eletrônica ainda. Depois ficou a elétrica, O curso que tinha era mecânica e eletrônica. 2 anos. Só que daí, né, um amigo em comum foi meu professor de cálculo diferencial integral, chamado professor Spartacus. Fiquei muito amigo dele, mas para ser aluno dele não tem jeito. Um semestre, Sérgio, 0 e 1. Eu fui fazer a minha economia lá na Joinville e fiquei muito amigo dele, inclusive ele foi candidato a prefeito em 1988, pelo PV, né? Mas e a partir daí não tinha. Eu fui orientado, Sérgio, a não me meter na política. Mas nem teu pai, nem tua mãe? Não, a mãe não sabia que não ia adiantar, mas o pai explicava, junto com o advogado. Eu tive problemas lá de tortura, né? Estudantil, foi pesado, né? Barra pesado. Mas não teve jeito. Chego aqui, fui trabalhar num grupo que era Arena. Quando eu cheguei aqui, me chamou a atenção, Joinville. Como é que pode uma cidade grande dessa o MDB ganhar? E era Pedro Ivo o prefeito. E aquilo me chamou a atenção. E era de esquerda. Automaticamente, imagina. Por isso que eu não aceito Joinville hoje ficar numa disputa entre ultradireita e extrema-direita. Não aceito isso. Aí eu comecei a olhar, não teve dúvida. Na empresa eu era para apoiar o candidato Luiz Gomes, da Arena,
Mas não teve jeito. Mas qual era a empresa na época? É do Grupo Colim, Fiação e... E hoje já não existe mais. Já, acho que a Fiação de Vência, acho que todos quebraram já. É. Tinha 4, tinha Jaraguá, Fabril, Ambalita, acho que as 4 não Fecharam. existem mais. Era do Grupo Colim. E aí eu falei, não, eu sou do PMDB. Me joguei de cabeça na campanha do Luiz Henrique. Pensa, para quem não conhece bem a cidade, em 1976, reelegeu o PMDB. A elite da cidade nunca aceitou a eleição do Luiz Henrique. Tanto é que logo no começo do governo começaram a acontecer incêndios muito pesados na cidade. Era todo final de semana tinha um incêndio aqui. E a orientação em Brasília era que Joinville não poderia ter eleição direta, porque era uma cidade grande de segurança nacional, por ter a Tupi aqui. Então, assim, e aí não teve jeito. Bomba, tanque, canhão. Podia, então não podia ter eleição e principalmente deixar o MDB ganhar. Mas aí vivi internamente muito no PMDB até 82, quando em 82 nós fizemos um movimento para ver quem seria o candidato da reeleição do Luiz Henrique. O meu candidato era Marcos Velmuth, nunca esqueço disso. Que era o secretário de Finanças. Eram três candidatos, João Gaspar, Miraci Derete e Marcos Velmuth. Então nós fomos um dia conversar com o prefeito Luiz Henrique, né, quem seria, como é que nós íamos fazer, uma prévia, ele bateu na mesa e falou, não, eu já escolhi o candidato do PMDB, é o seu Vite Freita, da Arena, da Couso. A partir daí eu rompi com o Luiz Henrique, né? Todo mundo, mas você sempre brigou com o Luiz Henrique. Não, eu briguei politicamente, pessoalmente nunca. Eu divergi daquilo e acho que tive razão, né, para ver como que o nosso MDB de guerra, né, se transformou nessa... Está hoje na cidade, inclusive, com muitas dificuldades. Eu acho Mas na época o PT também não existia. começava, né? Não. Sim, em 82 já sim. Porque tinha através do sindicato... As pastorais, principalmente, né? E o sindicato dos O metalúrgicos. PT foi criado em 80, em Joinville, no início de 81. Eu olhei para aquilo com simpatia, mas eu era MDB, eu atuava num partido clandestino interno, né? Como a maioria da esquerda. Mas a partir daí eu digo, não vai ser mais por aqui. Agora vamos ajudar a construir essa nova opção de democracia, opção, e que não me arrependo, né? Dedico a minha vida desde 83. Eu não tenho uma boa memória, não, mas alguns flashes eu ainda consigo buscar. E foi a presença do Lula como sindicalista aqui na cidade. Em 1978, o prefeito Luiz Henrique trouxe o Lula, que não era nada, era um sindicalista. Do ABC. Falar sobre direitos humanos. Não permitiram lugar nenhum. Foi feito um domingo à tarde na catedral. Não me lembro quem era o bispo na época, acho que era Dom, eu não me lembro qual que era o bispo. O único espaço, e mesmo assim, nós fomos ouvir o Lula, e o Luiz Henrique acompanhou como prefeito, né? E a catedral estava cercada de polícias civis e militares. Ali começava a força do sindicato. Sim. Só que aqui em Joinville a gente só foi falar em sindicato progressista em 1989, quando elegemos a primeira direção dos mecânicos. O presidente foi o Dentinho, que depois foi vereador e deputado estadual. Mas então, antes teve também a eleição do próprio vereador, que era presidente do sindicato. Não, mas aí não era pelo PT. Era o Carvalho pelo PMDB. Isso. Né? Em 88, acho que isso aí. Exato. Então a minha história foi muito isso, assim, construída com essa... E eu nunca imaginei que eu seria candidato, por exemplo, até 88. Mas aí, em 88, a ânsia era eleger um vereador, me convenceram que eu já era professor, era economista, podia fazer um bom desempenho. Foi aquela eleição, depois da ditadura, a primeira, com 9 candidatos aqui, 9 candidatos, e eu fiquei em terceiro lugar. Né? Uma eleição que o Vieira ia ganhar, até uma semana antes, daí um carrinho de supermercado que ia acabar com a inflação, gênios, elegeu o Luiz Gomes, lembra, né? Você já era vereador daí, né? Já tinha sido eleito vereador. Porque foi uma disputa em que o Vieira era o sucessor natural do Vite Freita. Nossa! Eleito. E aí as propagandas de televisão começaram com umas novidades, né, da eleição. Né? Já tinha fake news, viu? Assim, é o que ele está falando. Um rapaz pegou um carrinho, estava em inflação galopante, né? Um rapaz pegou o carrinho, e o candidato falou assim, se eu for prefeito, eu vou baixar a inflação aqui. E ganhou a eleição. E ele ficava na frente da fábrica Tupi com uma laranja, um pouco de farinha, e ele ficava chupando laranja e comendo farinha e entregando para as outras pessoas. Até foi um bom prefeito, do ponto de vista, só que sem equipe, né? Mas foi uma pessoa muito querida, assim, né? Muito bem. Então, a partir daí não teve mais jeito. Daí eu fui candidato, já me elejo, em 92 eu me elejo vereador,
fazendo minha pós-graduação na Unicamp, eu lembro que o pessoal pagava as passagens para eu ir e voltar toda semana, e aí entramos, né? Em 94 nos elegemos juntos. Até esse dia eu fui na CID e falei, poxa, CID, eu lembro quando a CID já ajudava a cidade. Eu lembro que a CID fez uma campanha que nos beneficiou, né, Sérgio? Assim, vote por Joinville, vote certo, vote por Joinville. Naquela eleição nós elegemos 2 federais, o Vieira e o Luiz Henrique, e 4 estaduais, eu, você, o Adenor Vieira e o Voltolini. Batemos recorde. Exatamente. E também elegeu o Jaraguá 3, eu sei que foi a melhor época de representação aqui do Norte, né? Então foi uma coisa boa. Carlito, na vida pessoal você acabou não tendo filhos. Casamento, 35 anos com uma militante fervorosa, Marinete, né? Nos separamos em 2014, ela mora no Rio de Janeiro. Eu praticamente estou morando em Brasília. Aceitei essa tarefa. Segundo turno, talvez, aí vou ter que voltar a morar em Joinville, mas eu amo Joinville, então vou gostar de morar aqui. Mas foi uma opção na época. O problema dessas opções é que quando a pessoa vai chegando aos 35, as mulheres, né? Chegou um momento que a gente falou, cara, acho que precisaria... Só que daí já estávamos numa fase... O relógio biológico tem o seu preço. Também, e até tivemos essa preocupação, mas... Na verdade, eu tenho muitos filhos da política e estou feliz. Boa parte das pessoas que trabalharam comigo se mantém na luta, né? Isso para mim é importante. Tu continua morando no Guanabara? Guanabara mesmo, prédio. Completei agora 40 anos no condomínio Guanabara, bloco 35, apartamento 402. As pessoas acham que não é verdade isso, mas o que eu posso fazer? Eu tive mansões a cada campanha... Eu sou testemunha, posso... Não sou cobrador, mas eu posso afirmar que ele continua morando lá. Não, tinha mansão, né? Lembra, Sérgio? O Carlito faz de conta, ele tem mansão lá no Glória, tem uma mansão não sei aonde. Mas a política ainda tem essa, mas faz parte, não tem o que fazer. Eu sou um daqueles, Carlito, que sempre, como eu tenho um olhar mais profundo nas pessoas e nas coisas, né? Eu não vou pelo comentário do comum, que sempre é pernicioso. Dificilmente na alguém política fazer um comentário, né, altivo. Assim, puxa, aquele cara lá fez isso. Difícil acontecer. Na política, o normal é o contrário. Vamos seguir agora para a sua proposta para essas próximas eleições agora, daqui a poucos dias, né? Eu vou começar aqui com infraestrutura e mobilidade urbana. Mobilidade urbana. Como é que você vê esse tema tão importante? O que fazer e como resolver? Sérgio, desde 88, a cada eleição, os candidatos fazem 6 pontes grandes, 18 viadutos e não sei quantos binários. Se eu ver o que eu escutei lá em 88, tudo a mesma coisa. O que nós temos na nossa cidade? Uma ponte feita nesse período, pelo governo do estado, Ponte Albé. Tem uma que o prefeito fez ali, que eu fui olhar lá, que é perto da minha casa, eu falei, meu Deus, fez uma ponte rasante aqui. Se a maré estiver alta... Vai... E agora estão falando que vão fazer uma ponte de 300 milhões, Sérgio. 300 milhões. Que é a ponte de Joinville. Não pode brincar com as pessoas sobre isso. Da onde vem esse dinheiro? Mas nós já temos 40 milhões de dólares emprestados do Fomplata. Vamos arredondar para 6, mas é 5 e pouco dólar. Então, se tem 200 milhões, da onde que é prefeito de Joinville? Que pela primeira vez na história está a letra C, na capacidade de pagamento. Isso é gravíssimo. Quando eu aceitei ser candidato agora, março, abril, a primeira coisa, de forma responsável, que eu fui ver. Fui lá no Ministério das Cidades, fui no Ministério dos Assuntos Institucionais. Como é que está a minha cidade? Tem muito projeto aqui? Porque eu acompanhava essa história do Rio Matias, né? Como é que está a situação? Primeira coisa, Tesouro Nacional, letra C. Por quê? É óbvio que nesses 12 anos aconteceu o seguinte, a receita cresceu menor do que as despesas. Aí não sei se não cobraram os impostos, porque a economia está boa, não tem justificativa da receita ser ruim. Tá? Eu até tenho essa, se me permitir. Mas eu sei, mas vamos dizer, alguma coisa aconteceu para nós entrar numa... Ou fizemos muitas contratações e não pagamos, ou estamos atrasados, alguma coisa, porque é uma questão técnica. Isso aconteceu com todas as prefeituras. Não, eu vi o prefeito justificando, mudaram os critérios. Não. Sim, mudaram os critérios de quem? Nem eu ia dizer isso. Quer dizer, isso aconteceu com todas as prefeituras do Brasil. Essa capacidade de endividamento, ou seja... Não, capacidade de endividamento está ótima. É capacidade de pagamento, é fluxo de caixa, que é mais grave. Por isso que eu estou preocupado. Aí cheguei lá, Mas deixa eu só complementar um negócio assim para não ficar no meio, né? É que ao longo desses anos todos, as prefeituras ficaram cada vez com menos dinheiro e com maior responsabilidade nas coisas. Por isso a importância. Isso é uma ação nacional. A LRF. Mas por isso que eu tenho dito, como que um prefeito, e eu escutei isso nos 3 debates, vai governar sozinho, sem conversar com o governador, sem ir para Brasília? As minhas obras,
90% do que eu consegui fazer, do Minha Casa Minha Vida, todo o projeto de saneamento, tudo que eu consegui fazer, as 5 escolas que eu fiz, tudo com dinheiro do governo federal. E desde que o Lula assume, qual é a vantagem que os prefeitos têm? Tem programas, né? Brasil Sorridente. Claro que a cidade não tem condições de contratar 100 médicos, dentistas aqui para resolver o problema dos dentes das crianças. Mas se ele entra no programa, veio custeio. Nós agora acabamos de trazer dentistas, acho que 18 ou 28, eu não tenho esse número de cabeça. Então, isso que eu sempre fiz. O que mais... Eu era adversário político do Tebaldi, Sérgio. Mas o Tebaldi mantinha o escritório lá. Lembro bem que o Poletino era o secretário de administração, acho que dele. Não havia um mês que o Tebaldi não botava um monte de projeto embaixo do braço e cadastrava. Talvez, e 10 que ele deixava lá, 2 vinham. Eu só consegui fazer saneamento básico porque o Tebaldi não deixou privatizar Águas de Joinville. Né? Quando acabou o contrato da Casan, aquela luta toda nossa e tal. E hoje a Águas está bombando de dinheiro. Ficou 12 anos sem fazer nada. Agora que retomou Jardim Paraíso, né? Está terminando lá eu fui lá ver, junto com o ex-vereador Bento, e agora está retomando Vila Nova. Eu deixei todo o bairro da Vila Nova com a instalação até a entrada das casas. Mas se não tem estação, não tinha para onde levar. Aí a briga lá durante 12 anos, onde construir? Está sendo construído exatamente onde a gente pediu para construir, junto à rodovia do Arroz, lá no final. Então, isso que é a preocupação. Só que a cidade não sabe disso. Há um marasmo, aqui há um... A sensação que eu tenho, Sérgio, que Joinville virou uma espécie de um principado. Não tem mais oposição na Câmara de Vereadores, pouquíssima oposição na mídia, não temos mais nenhum jornal de peso, sabe? As rádios já, sabe? Eu lembro quando eu era prefeito, o massacre começava às 6h30 e tal, e está acontecendo uma coisa assim, um consenso, né, dos empresários da cidade. Para quê? O que vai ajudar a cidade, isso que está acontecendo na cidade? Mas nesse caso, agora, candidato, nesse seu mesmo raciocínio, né? Hoje nós temos, se não existem mais jornais, mas ao mesmo tempo as redes sociais são fortíssimas em todos os campos, né? Na questão social, na questão da economia, incluindo a questão política. Quando você fala que fosse um principado, enfim, mas não é uma questão de aprovação ou reprovação de quem está dirigindo a cidade. Mas a discussão geralmente as pessoas são valorizadas pelo que elas fazem. Eu pego os 12 anos, porque eu fiz questão de ser candidato e comparar os meus 4 anos, qualquer área, saúde, educação, escola, infraestrutura, saneamento, com os 12 anos, que eu considero esse atual governo uma continuidade do governo Udo, não mudou nada. O que eu olho? Que obras foram feitas? Mas por que continuidade, candidato? Porque eu acho que é o mesmo modelo. É o mesmo modelo. Não faz os contatos onde tem que fazer, junto ao governo do estado, para grandes obras importantes. Por isso que não tem obra nenhuma. Se você pegar, Sérgio, nesses 12 anos nós tivemos 3 obras importantes na cidade. 3. A quase duplicação da Santos Dumont, né? Agora estamos fazendo picadinho lá, gastaram 3 milhões para fazer 350 metros, 3 milhões para fazer aqueles 350 metros, tá? E ainda tem mais um trecho grande até ao Mano Schmidt, Tenente Antônio João. O viaduto, que não é um viaduto, é um elevado lá, luta antiga, e a ponte. Todas essas 3 obras foram feitas pelo governo do estado. Todas. A última, o Moisés deixou quase pronta. Aí o prefeito tem a capacidade de brigar com o governador, e parece que o governador não terminou. A prefeitura teve que colocar dinheiro do bolso para terminar essa obra importantíssima. Essa obra foi aprovada em 2014 no PAC. Mas deixa eu só fazer um complemento nessa sua condição, né? O governador Moisés, ele fez um pacto em toda Santa Catarina, que era um projeto, para mim, extraordinário. Foi o mais municipalista de todos os governos, mais que o Paulo Afonso. Muito. Era R$1.000 para cada o habitante, certo? 1.000 habitantes, R$1.000. Enfim, era o projeto 1000 que ele falava pelo estado inteiro. Onde, as pessoas talvez não lembrem, o acordo era o acordo escrito. Cada prefeitura estaria recebendo o valor de acordo com seus habitantes. Então, uma prefeitura que tinha, um município que tinha 40 mil habitantes, iria receber 4 milhões, né? 40 milhões? Sim, sim. Isso.
A mesma coisa vale independente do partido, independente da posição política, nada. Esse Eu é o tenho projeto. depoimento, Sérgio, de um prefeito de Calmon, que nem sei de que partido que era. Ele falou assim, ó, eu estava indo para a prefeitura, ele dizendo para mim, deputado, eu estava indo para a prefeitura e aí eu sempre visito umas obras. Eu sempre chegava umas 9 horas na prefeitura e tal. A minha secretária liga desesperada, prefeito, pelo amor de Deus, o governador está aqui no gabinete. Ele falou, mas O Moisés. Moisés. Ele, o motorista e um cara da Secretaria de Administração que controlava a questão do orçamento lá. Não acredito. Ele mudou a gente, saiu correndo, chegou na prefeitura, estava lá o Moisés, prefeito, tal. Queria ver aqui qual é a obra que o senhor quer. E esse cara foi, eu acho, pessoalmente, que foi injustiçado. Muito. Aí a cidade dá uma votação maravilhosa para o Jorginho, ele está de mal com a cidade, né? E hoje de manhã eu fui gravar lá, porque mais uma das lutas nossas, nós não vamos deixar privatizar o Hospital São José, não vamos, e não vem com o OS, que é tudo a mesma coisa. Um nominho bonito para privatização. O São José não merece isso. Ele é o nosso hospital regional, na verdade, né? Nós sabemos disso. E eu estava gravando lá. 30% são Sim, eu pessoas estava de de fora. fora, sim, mas são. Não é de agora. Somos isso é a os história bambambam. dele. Traumatologia, AVC, né? E a questão do câncer. Eu lembro que nós. Foi uma Queimados luta. é uma referência estadual. Não, Queimados não tem mais aqui na Tem. cidade. Era no hospital infantil. Não. Ó, Tá no São A José? referência do São José do Estado é aqui. Crianças não, né? Crianças não, mas o porquê? Não tem mais espaço físico. Mas então, eu só tava- para relembrar, eu gosto muito do Zequinha, como eu chamo. Não. Só fui referência- atendido lá sempre. Eu também. Eu tive infarto, se não fosse lá, eu tinha morrido. Então Eu foi o também. Zequinha que me salvou. Acidente, enfim. Mas nesse caso, né, eu só, dependendo do SUS, eu não tenho plano de saúde. Por isso que eu... Nós dois não temos plano de saúde. Nós Por isso- defendemos o SUS de verdade. E por isso que eu sou daqueles que, né, defendo o SUS e as suas instalações. Então, o hospital é muito ruim. Não é ruim coisa alguma. Os mesmos médicos que estão na Unimed, no Dona Helena, também estão atendendo lá com melhores condições. Claro. Os equipamentos são Lógico. melhores. Quando nós colocamos o acelerador linear lá para humanizar o tratamento de câncer, foi um erro, todo mundo quer ir para lá. Mas o que eu escutei hoje de manhã lá? Né? O que eu escutei hoje de manhã? Que essa pressão para privatizar, né? Nós estamos hoje com dificuldades, até era um outro tema que eu queria levantar sobre o hospital, mas assim, uma necessidade de estragar o que está dando certo. Né? Estragar o que está dando certo. Então, nós não aceitamos isso. E vamos continuar nessa luta. Por quê? Porque o governador Jorginho simplesmente não está repassando mais as parcelas de um convênio que tem com a cidade. A gente vai continuar daqui a pouquinho, Vamos. candidato. Conversa sobre o assunto de saúde, vamos falar sobre educação, sobre a infraestrutura de uma forma geral, aqui com o candidato ao governo da Prefeitura Municipal, a prefeito de Joinville, Carlito Mers, do número 13. Um instantinho só, já estamos voltando.